Será que o mercado digital virou um teatro? Bom, é isso que a gente vai discutir nesse episódio. Oiê, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio do Duda Freitas Podcast. Eu estou pensando muito em mudar o nome do meu podcast. Eu sei que ele é zero criativo, mas é porque é muito difícil pensar em um nome, né? Porque já que você tá chegando agora, aqui eu falo muitos assuntos sobre empreendedorismo, autoconhecimento, psicologia, negócios e também criação de conteúdo e posicionamento para gerar leads qualificados. Então, assim, é uma mistura, né, de alguns temas, alguns assuntos que eu amo falar. Então, eu preciso ter um nome mais criativo. Bom, eu sei que esse é um tema bem polêmico, mas eu acredito muito que esse episódio seja... Ai, tá grudando... Ô, vida, vai ter que desligar o ventilador. Tá grudando na minha boca o cabelo. Bom, voltando, eu sei que esse assunto é um assunto bem polêmico, mas eu acredito muito que esse episódio vai ser um desabafo, sabe? De um momento que eu tô passando, e eu tenho certeza que você vai se identificar, porque eu conversei com algumas pessoas sobre isso, e eu tô vendo esse movimento no digital sobre esse tema. Então, o que acontece? Se você não me conhece, chegou aqui agora, deixa eu te explicar. Eu sou estrategista de conteúdo, e eu tenho uma empresa, né, que a gente tem um serviço de gestão de redes sociais para empreendedores, marcas pessoais, e a gente está muito voltado para os nichos de saúde, para médicos, estética, mas na minha mentoria eu atendo empreendedores para marcas pessoais. Fechou? Então, o que acontece? Esse movimento que eu tô percebendo é algo muito pessoal também ali. Então, eu tô numa transição de... nessa data, não sei quando você tá vendo nessa data, eu tenho uma marca pessoal que é o meu Instagram. Inclusive, vou deixar aqui pra você conhecer, que é @DudaFreitasA. Eu tenho esse Instagram que eu compartilho ali meu conhecimento, eu compartilho ali os meus conteúdos, mas eu ainda não tenho o perfil da empresa, né, que é desse de marketing de conteúdo. E o que acontece? Eu tô muito nessa transição e nesse momento de, meu Deus, eu não tô me reconhecendo nos conteúdos porque eu acho que tá tudo muito igual. Não sei se você tá tendo essa sensação, mas quando a gente entra ali no Instagram, no digital, eu tô sentindo essa sensação de que tá todo mundo falando a mesma coisa, ou, por exemplo, coisas muito distintas. De manhã, a gente vê alguém que fala que você precisa usar uma blusa branca, aí de tarde, uma pessoa fala que você precisa usar uma blusa verde, a outra pessoa fala que você... de noite, a outra pessoa fala que você precisa usar uma blusa preta. E aí, a gente nunca sabe o que a gente tem que fazer, ou, por exemplo, os mesmos conteúdos falando a mesma coisa, não tem essa diferenciação, e eu tô sentindo muito esse movimento no meu pessoal mesmo, assim, eu tava conversando com o Ju, que é o meu sócio / meu marido, eu tava conversando com ele, falando pra ele, cara, eu quero muito poder fazer essa distinção de perfis para que eu consiga realmente compartilhar algo que seja meu ali no meu perfil pessoal. Então, não que eu vá deixar de compartilhar sobre conteúdo, sobre posicionamento, enfim, sobre o meu nicho, meu trabalho, mas eu quero poder ter essa diferenciação, que é falar sobre falar um pouco de psicologia, que eu amo, falar sobre os livros, né? Eu olhei pra prateleira, que no caso eu acabei de colocar os livros aqui, mas sobre os livros que eu adoro, inclusive, ó, tipo, eu tenho livros de psicologia, eu quero poder compartilhar mais sobre esses assuntos, sabe? Então, o que acontece? Sobre esse contexto todo, eu tô percebendo que não só eu, como muitos profissionais, tanto os nossos clientes quanto as pessoas que vêm conversar com a gente sobre esse movimento do digital. Porque é muito fácil a gente se perder no meio dele. A gente entra no Instagram, no TikTok, enfim, onde for a plataforma que você use agora. A gente entra e vê muito conteúdo, assim, gente, que primeiro que não agrega em nada. Tem uma cagação de regra nos conteúdos de você tem que ser assim, você tem que fazer assado, você tem que... Cara, você não tem que nada. A gente que trabalha com redes sociais, a gente vê o quanto cada perfil é um perfil. Tipo, por exemplo, tem clientes que gostam de gravar conteúdo, tem clientes que não gostam de gravar conteúdo, tem perfis que o vídeo vai melhor do que o carrossel. Gente, é muitos detalhes que a gente vê nos nossos clientes, principalmente, que é onde a gente tá mais inserido aqui no meio.
que não tem essas regras. Então você precisa se vestir de um jeito, fazer nesse cenário e tudo mais. Tem uma cliente nossa que ela acabou de gravar um curso e ela falou assim: Duda, eu não quero que nesse curso os vídeos sejam, tipo, na mesa com o computador olhando. Eu quero que seja algo dinâmico, eu quero que seja mais descontraído. Eu sentada em uma poltrona, como eu tô agora, em algo do tipo, e eu conversei com ela sobre isso, que essa é uma diferenciação dela. Tá tudo bem a gente gostar de, às vezes, sentar com o computador, tá tudo certo, mas se a gente não se sente à vontade, for uma pressão, uma regra muito forte de, não, eu tenho que sentar na mesa, eu tenho que abrir o computador, falar muito certinho igual um robô, aí sim tá virando uma pressão muito grande, né? Tá virando uma cobrança mesmo. Porque a gente entra no digital e vê essa cobrança. Então, nossa, não, mas para você crescer, você tem que postar 300 mil vídeos. Tipo, é óbvio, gente, que a gente, para crescer, criar demanda, criar um perfil do zero e crescer ele, precisa sim ter quantidade para que a gente erre menos. Você vai chegar no acerto muito mais rápido de quem tá postando uma, duas vezes, mas isso tem que estar leve para você. Então, por exemplo, você tem que criar um processo que esteja muito, que tenha muita leveza no dia a dia. Então, por exemplo, é o que eu eu amo gravar podcast. Então, por isso também que eu tô me esforçando para que eu coloque isso mais no meu dia a dia. Porque eu tô sentindo que, cara, eu tenho que gravar por gravar. Eu tenho que postar por postar. Porque, tipo... Só que eu falei pro Ju, cara, eu quero trazer algo diferente do que as pessoas não estão falando e tirar essa cagação de regra que colocam por aí, sabe? De, não, você tem que se comportar dessa forma, você tem que fazer desse jeito. Ai, 5 dicas pra... Não, 5 dicas não. 30 ideias de conteúdos pra você fazer em um mês. Gente, aí a pessoa não tem resultado, a pessoa se frustra, a pessoa entra no seu Instagram e fala assim: nossa, realmente eu tenho que me posicionar desse jeito, tenho que fazer desse jeito. Tipo, eu vejo esse movimento mudando, porque as pessoas realmente estão mais maduras, mas também eu, como estrategista de conteúdo, consumo bastante conteúdos, né, por conta ali dos nossos clientes. Mas eu me vi pegando muito nessa pressão de entrar no Instagram e olhar os perfis e, meu Deus do céu, quanta regra, quantos conteúdos iguais. Tipo, eu não tava mais com vontade de criar conteúdo pro meu perfil pessoal. Então, eu tô nessa transição realmente de colocar, de separar o perfil pessoal do profissional, até por conta dos nossos serviços. Então, ali no meu pessoal tá falando da mentoria, do serviço de gestão. Então, eu precisava separar esses dois ambientes, esses dois negócios, porque a minha marca pessoal também é um negócio. Só que eu precisava fazer isso com leveza. Então, quando eu pensei, né, eu tava conversando com o Ju sobre o perfil corporativo, que vai ser o da nossa empresa de marketing, eu tava falando pra ele, cara, agora entrou numa questão de eu não quero ser agência. Gente, por favor, não nos coloquem em caixinhas de agências, porque não é isso que a gente quer. E isso tá nos custando um emocional, né? Porque, querendo ou não, a gente vai entrar em um mercado em que as pessoas vão acabar nos vendo ali como agência e tudo mais, só que não é isso que a gente quer, porque a gente não é uma agência. Até porque a gente tem uma equipe interna, a gente faz ali com muita qualidade, pensando em estratégia, não postzinho. E a gente não queria se encaixar nesse meio, porque a gente sabe que é um meio bem sujo, porco, e eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque eu já vivi dentro de algumas agências, sei por conta dos nossos clientes. As pessoas estão muito mais preocupadas em número, estão muito mais preocupadas em ter mais clientes do que entregar qualidade, tá? Então, eu super sei do que eu estou falando. Então, eu sinto que por que o mercado digital virou esse teatro? Porque as pessoas estão muito mais preocupadas em performar melhor. Estão muito mais preocupadas em, eu preciso ter uma comunicação impecável, eu preciso me vestir dessa forma, eu preciso agora criar um arquétipo, um personagem para que eu esteja no digital. E eu que falo de marcas pessoais, né, com marcas pessoais, eu sei que isso é um grande erro de empreendedores, mas não tanto quanto para marcas pessoais, quanto
corporativas. Hoje em dia a gente vê grandes marcas, como o dono da Havan, ele produz muito conteúdo ali dentro da Havan, tem muitas linhas editoriais até engraçadas da câmera, dos roubos. Então aparece muita humanização, tem essa humanização. Então é preciso a gente entender que não adianta a gente criar um personagem e ser alguém que a gente não é para estar no digital. Até porque como seria chato, né? A gente ser elogiado por algo que a gente não é. Seria muito mais legal a gente filtrar os leads e o público que a gente quer atingir, porque a gente não vai agradar todo mundo, mas seria muito mais legal a gente ser elogiado pelo que a gente é, ao invés do que a gente não é. Porque imagina só, eu crio um personagem, eu sou dessa forma, eu falo assim, eu sou impecável, aquele arquétipo do herói e essas coisas. Vamos supor que a pessoa mandou uma mensagem pra mim no Instagram e falou assim: nossa, Duda, eu me identifico muito com você, você é muito legal e tal. Beleza, show. Só que chega no final do dia e fala assim: cara, mas tipo, eu nem sou assim, sabe? Eu só tô me comportando assim porque eu vejo que as pessoas se comportam assim, e aí eu vou me comportar, falam que eu tenho que me comportar assim e falar desse jeito, então eu vou lá e falo. E no final do dia a gente fica tão triste, e aí realmente a criação de conteúdo digital vira um peso. E é isso que eu tô vendo, né? Sobre esse teatro todo que tá acontecendo no digital, mas que sim, existe um grande movimento que está acontecendo agora de que as pessoas estão mais maduras, querem ver vídeos mais reais, que tenham humanização por trás, as pessoas falando, por isso que marcas estão prestando mais atenção nisso, nessa humanização, nessa narrativa, no posicionamento, seja influenciador, empreendedor. Só que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente acaba se cobrando. E eu tava muito nessa fase de, cara, eu sei quem eu sou, eu sei do que eu gosto. E esse último mês, assim, específico, eu tava muito nessa reflexão, cara, mas eu tô gravando muito por gravar. Porque a gente sabe que a criação de conteúdo é o coração do nosso negócio. A gente precisa gravar, a gente precisa priorizar isso se a gente quer ter resultados no nosso negócio. Só que não pode virar uma cobrança, algo chato. Eu acredito sim que a criação de conteúdo tem que ser algo leve. É isso que eu falo para os nossos clientes, sabe? Tem que ser estratégico, sim, ter posicionamento, sim, mas tem que ser algo gostoso de fazer. Por mais que não seja muito a vibe de algumas pessoas sentar e gravar conteúdo, mas precisa ser um processo legal, pelo menos, um processo divertido. Porque nem tudo que a gente vai fazer no nosso negócio é legal e a gente gosta. Nós, meros empreendedores, sabemos disso, né? Que nem tudo a gente gosta de fazer ali dentro, mas a gente precisa fazer. Mas então, o que eu tenho de reflexão nesse momento é que realmente o mercado digital, ele virou muito um teatro, onde as pessoas cagam muito regra, e aí quem não sabe, quem não entende muito, olha aquele vídeo, vê aquele conteúdo e fala assim, nossa, realmente eu tenho que fazer assim, mas eu não gosto de ser assim, eu não quero fazer assim, eu quero poder fazer diferente. E aí acaba se travando, acaba criando uma barreira muito grande ali, e não consegue transparecer isso, e aí não consegue atingir as pessoas que realmente deseja, não consegue compartilhar aquela mensagem que faz muito sentido para você, mas que vai fazer sentido para outra pessoa, nem que seja para uma, duas pessoas. Então eu acho que a reflexão desse episódio é pra gente prestar mais atenção do que a gente gosta. Ó, uma dica que eu fiz e que isso tá me ajudando muito é silenciar algumas pessoas do meu nicho, né? Alguns profissionais que eu realmente admiro do meu nicho. E silenciar essas pessoas não porque eu não tô gostando ou porque, enfim, tá fazendo algo que eu não esteja me identificando, nada disso. Mas é porque a gente realmente se compara com o outro e isso é normal do ser humano, né? A gente acaba se comparando muito. Então, eu gosto muito de ver os conteúdos, então, assim, eu silenciei alguns stories, não o feed, né, o conteúdo em si, porque eu acho interessante ver, mas silenciar algumas pessoas que a gente sabe que a gente acaba se comparando ali. Então, a gente às vezes não consegue se filtrar, né, e é normal, por isso que é importante a gente ter esse discernimento quando a gente for olhar um conteúdo e saber filtrar também. Teve um vídeo que eu achei muito engraçado, eu falei assim, gente, olha o perigo que é. A pessoa, ela estava fazendo um vídeo sobre aquele fone, que daí tem um microfone aqui assim, tipo,
sabe? E aí, bem de telemarketing. E aí a pessoa falou que aquilo era feio, que aquilo era errado, que não tinha nada a ver com conteúdo, tipo, cagando regra mesmo. E a pessoa que faz assim, ela olha e fala assim: nossa, eu estou fazendo tudo errado, isso não tem nada a ver. Gente, é muito perigoso. Eu conheço a Gabriela, uma maravilhosa do Instagram, provavelmente você conhece também. É a Gabriela Mello, se eu não me engano. Ela fala muito sobre vendas e comercial. Gente, ela é estourada no Instagram. Ela consegue muito lead qualificado gravando conteúdo orgânico, aquele low profile, com roupa de academia, sem maquiagem nem nada. Hoje é muito engraçado porque ela usa isso como diferencial, né? Na verdade, o conteúdo dela é muito bom, não é por isso que ela estourou, mas o conteúdo dela é realmente muito bom e realmente agrega. E, cara, ensina cada conteúdo, sabe? Não é aquele conteúdo muito raso. Por isso que eu também acho que o mercado digital virou esse teatro, porque tudo a gente quer fazer em poucos segundos ali no Instagram. Por isso que eu amo o YouTube. Então, essa Gabriela é maravilhosa, porque realmente hoje ela usa isso como estratégia ali no perfil dela, mas nem sempre foi, ela mesma fala, né? Nem sempre foi estratégia e tudo mais. Então, a gente olhar isso e não ver como regra. É claro que você não vai aparecer de pijama e descabelada e, enfim, de qualquer forma ali. Eu, pelo menos, não gosto. Eu realmente gosto de fazer meu cabelo. Tenho um espelho aqui, por isso que eu fico olhando. Eu gosto de fazer meu cabelo, eu gosto de fazer minha unha, me arrumar. Não preciso estar impecável, tipo assim, o jeito que eu vou sair numa festa com alguém. Não preciso estar dessa forma, porque eu estou na minha casa gravando o podcast na minha poltrona e eu gosto de me sentir bem. Coloco uma roupa confortável, mas que eu me sinta bonita também, porque isso faz parte do meu processo, pelo menos. Então, para que a gente entenda e consiga filtrar mais os conteúdos que a gente vai assistir ali, porque eu sinto muito que é muita regra que as pessoas estão colocando, né? Então, na criação de conteúdo, não, ou, por exemplo, no negócio, né? Você precisa vender dessa forma. Gente, eu estava vendo um vídeo que falava exatamente sobre isso. Não, você precisa ser mais direto com o seu lead no comercial. Você precisa pegar no pé dele e tudo mais. E, cara, nem sempre a venda é assim. A venda, ela tem que ser humanizada. Ela tem que ser uma coisa gostosa. Tipo, que você vai comprar e vai falar assim... Sabe, com aquele prazer de... Cara, acabei de fazer um investimento no meu negócio e tudo, não tem que ser uma coisa forçada. Então é mais uma coisa que a gente vê que caga regra e tudo mais. Então eu falo sobre criação de conteúdo porque é isso que eu tô sentindo nesse momento. Gente, olha que loucura. Eu estava com um roteiro aqui pra eu falar, em nenhum momento eu abri, né, o iPad. Mas eu acho que realmente vou até dar uma olhadinha pra ver se realmente não tem algo que eu queira falar, mas é uma coisa que realmente é um desabafo que tá vindo do meu coração e eu tô voltando bem aos poucos, assim, a gostar de gravar conteúdo. Como eu falei, eu precisava voltar com o podcast, eu estava esse tempo, uns meses sem postar, porque estava muito corrido e eu não tenho um time de marketing, né? Igual os nossos clientes têm a gente. Então, sou eu e o Ju, eu gravo, o Ju edita. Então, muitas das vezes a gente não conseguia fazer essa dinâmica e é uma coisa que eu gosto muito, então eu tô voltando aos poucos e eu falei, não, eu preciso voltar com o podcast porque eu sei que é algo que me faz bem. Então, pra eu voltar, eu preciso fazer algo que me faz bem, certo? Que é gravar o podcast. E agora com a transição ali do Instagram pro perfil corporativo, perfil pessoal, é algo que eu tô muito animada com esse projeto. Eu quero fazer algo realmente tão diferente. A gente tá pensando em brindes diferentes, sabe? Não canetinha e caderno que as pessoas dão. A gente quer fazer algo muito disruptivo mesmo, porque eu e o Ju, a gente é assim, sabe? A gente é muito divertido, a gente é muito pra frente, assim mesmo, né? No sentido não de me achando o alecrim dourado, mas no sentido de fazer diferente mesmo as estratégias, a gente pensar junto com o cliente, a gente ter essa comunicação com eles, sabe? Essa qualidade de entrega e experiência também do cliente.
mas é algo que eu tô muito animada e eu queria muito fazer esse episódio porque eu sinto que muita gente também tá nesse impasse de será que eu gravo conteúdo do meu jeito? Será que não? Mas sim, as pessoas querem se conectar com você, as pessoas querem te ouvir, querem ouvir sua opinião, né? O seu posicionamento sobre algum assunto e querem entender como que você pensa, quem é você por trás das câmeras também, eles querem muito ver isso. As pessoas querem ter essa humanização. Bom, eu acho que eu falei tudo que estava aqui guardado e eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Na verdade, para eu me sentir mais confortável e mais acolhida, você pode comentar aqui no YouTube ou no Spotify a sua opinião sobre isso, como que você está se sentindo, se você está sentindo a mesma coisa ou se não, realmente para você tá diferente disso, tudo que eu falei, ou se não, Duda, eu realmente me identifico e eu sinto que o mercado cada vez está mudando. Então, eu gostaria muito de ouvir sua opinião, ler o seu comentário, porque isso vai me ajudar muito também no processo. Eu acho que a gente tá aqui para se ajudar. O podcast, esse podcast, ele é um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, onde a gente não julga, onde a gente possa ter essa troca também, sabe? Então, é muito importante. Bom, mas antes da gente finalizar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal se você é novo aqui, acabou de chegar. Curta também, compartilha lá nos seus stories para os seus amigos, para quem realmente tá vivendo esse momento com você. E no Spotify, dá 5 estrelinhas, porque ajuda a gente a alcançar novas pessoas também, ajuda a gente a atingir novas pessoas que realmente estão nesse nosso grupinho. Bom, e eu espero você no próximo episódio. Por quê? Só esse finalzinho. Por quê? Eu espero vocês no próximo episódio. Beijo. Bom, e eu espero você no próximo episódio. Beijo!